Gamers! O meu nome é Jogador e sejam bem-vindos, gamers, aqui um jogo novo que ainda não saiu, ainda está no seu acesso antecipado ou Early Access, chamado The Ballad Singer, gamers. E eu quero agradecer imenso à produtora por me ter enviado a chave para este jogo, para o seu acesso antecipado, para trazer para vocês, gamers. Então, gamers, vocês podem estar a perguntar, ou não, depende, do que é o The Ballad Singer. The Ballad Singer, gamers, é um RPG de aventura gráfica ambientado em um mundo de fantasia completamente controlado pelas escolhas do jogador. A produtora pegou elementos de livros de jogos e romances visuais para desenvolver um videogame com um formato sem precedentes, gamers. O TBS, ou The Ballad Singer, oferece uma história de fantasia ainda a ser escrita, onde o mundo muda e reage às ações do jogador. Isso permitirá que você viva até 1700 histórias e 40 finais diferentes. As tuas decisões afetarão a maneira como o conto se desenrola. Como podem ver, gamers, The Ballad Singer parece ser um jogo extremamente grande e parece ser do estilo que a gente gosta, RPG. Então, gamers, sem mais demoras, vamos aqui começar então The Ballad Singer. Gamers, se vocês tiverem interesse no jogo, vejam a descrição, vai lá estar os links necessários para vocês. Também vou deixar afixado nos comentários em caso, se não quiseres ir à descrição por seres preguiçoso. Ok, então temos 4 classes, gamers. Temos aqui então o Ancalimo Assassin. Boa. Depois temos aqui então a Anchoran, que é uma Ranger, basicamente uma arqueira. Depois temos aqui o Leon, o mestre dos elementos, e depois temos aqui o Dargrest, o guerreiro, mas pelo visto é o único que está bloqueado, provavelmente pode ainda não estar disponível no Early Access, gamers. Então, gamers, o Bard, como eu estava a dizer, ainda está bloqueado e o assassino também. Eu queria que o assassino, mas não posso, se calhar até só podemos, ou depois de uma versão mais à frente, ou então quando a gente desbloquear alguma coisa com estas duas personagens que a gente pode usar. E eu estava aqui a ver. Por exemplo, esta aqui parece que começa do lado bom, mas não tem uma grande fama. Tem oponentes potenciais, está quase cheio, e o combate skill está cá para baixo. Eu adoro o arco, atenção. Mas o Mag Gamers tem quase tudo no máximo e parece estar a começar para o lado mau. Podem ver aquela boca vermelha ali com os olhos vermelhos. Por isso vamos aqui escolher o Mago. Então o que é que aqui a gente pode mudar? Aqui a gente só pode mudar basicamente a dificuldade do jogo. Como eu não sei muito sobre o jogo, eu vou começar como o soldado, que eu penso que seja tipo o modo normal. E vamos confirmar. Nova campanha. Vamos dar aqui o nome à campanha. O Mago, para eu saber que é o Mago. E agora vamos lá ver a intro. Prologue. Ok, gamers, como podem ver, isto aqui é tudo lido pelo narrador. Ou seja, se vocês quiserem, vocês podem carregar na pausa e o narrador vai ler. Infelizmente o jogo não tem português. Eu vou tentar enviar um e-mail à produtora a ver o que é possível fazer, porque eu sei que este jogo pode interessar a muitos de vocês, principalmente sendo um jogo RPG. Mas basicamente isto conta um bocadinho a história do que é que se passa e sobre a nossa personagem, dele ter virado para o lado negro e querer trazer então o lado negro outra vez para o mundo. Basicamente é o que ele está aqui a dizer, claro que diz mais umas coisas, mas está tudo em inglês. Se vocês tiverem dificuldade a ler, tentem ouvir porque é mais fácil de entender. Então vamos aqui continuar. Então temos aqui 3 coisas para fazer: recuperar o livro, procurar pelo dragão e encontrar a tomba da relíquia. Ok, então vamos tentar encontrar a tomba da relíquia, gamers. An area that has long served as the home of several outlaws. Reminiscent of his mentor's stories, he remembers that the tomb of Asperia, the magician who had protected him as a child, should be here. The tomb guards a medallion containing the blood of 2 wizards who, like him, were able to control all 4 elements of nature. He must have it. Thanks to the instructions in the Blood Magic Book, he will uncover the secrets that will allow him to fulfill his claim to power. Leon explores the darkest nooks, looking for telltale signs. A shadowy atmosphere surrounds him, as if he were inside a cemetery, or worse, an open-cast crypt. An ill feeling rushes through him, such as he has never felt in his entire life.
After wandering for several hours, Leon finds 2 tombs. They are both just simple mounds of rock, with no apparent markings. However, opening the wrong one might wake up the dead. He examines the tombs more closely and finds a detail he hadn't noticed before. The first tomb seems to have some old, small, clotted blood stains, while the other displays normal signs of wear due to the effects of time. Ok, como podem perceber, eu deixei aqui estar a passar o som. Isto basicamente é de escolhas, mas é tipo aqueles RPGs antigos onde a gente diz à personagem o que é que ela tem que fazer a seguir. Esses tão antigos que vocês tinham que escrever, por exemplo, vira à esquerda, agarra a pedra, coisas assim. E este está a entender que é parecido, mas a gente já tem aqui as nossas escolhas de lado. Então parece que o Leo, que é a nossa personagem, ou Leon, ou que se chama, deixa cá ver, Leon, exatamente, encontrou 2 grutas. Uma delas pode fazer com que acorde os mortos, por isso a gente tem que ter cuidado com a nossa decisão. A primeira tem, pelos vistos, uma mancha de sangue na tomba e a segunda parece que está desgastada. O que me dá a entender é que a segunda está desgastada porque já lá teve gente anteriormente e esta se calhar tentaram lá ir e morreram. Provavelmente a relíquia vai estar nesta porque ninguém conseguiu chegar ao fim, por isso eu vou escolher essa. The blood misled Leon. As he moves the first stone, an undead skeleton appears in front of him. He has the beat of one breath to make a decision, and his heart pounds in his chest. Leon, however, is not defeated by fear and invokes his magic. Então eu escolhi a gruta errada e acordei um esqueleto, gamers. Então vamos ter que usar agora um feitiço para a gente se ver livre do esqueleto. Eu vou tentar o ataque de fogo, porque é ossos, talvez os queime. Vamos lá ver aqui a cutscene. Eu por acaso gosto bastante deste estilo de RPG, gamers. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto bastante. Claro que se a gente jogar é sempre melhor, mas não deixe de gostar deste estilo de jogo. Da Banshee. Oh boa! Tão bom encontrarmos um Banshee. To the ground and dissolves, but a cloud rises from the bones. It takes a screeching and ghostly shape. It's a Banshee, a witch of nightmares. A black, torn mantle shrouds the decaying green ghost. It is an irksome foe. Leon needs something to soften the ear-shattering sound of her penetrating cry, but all elements conduct sound. Creating a highly conductive speed barrier might turn her attack back upon the Banshee herself. Leon can choose to employ a liquid, solid, or fizzy element. But he must also decide on the temperature at which to summon it. That's the only way he can survive this. He must act quickly to create a barrier around the specter before she unleashes her deadly wail. He needs to anticipate the Banshee's strike, which could crush his eardrums and grasp his heart. The wrong choice will lead him straight to his death. Ok, gamers, aqui é que começa a parte interessante. Então agora nós podemos escolher destes feitiços. Nós temos que criar uma barreira para pressionar o Banshee para não nos matar. A escolha errada pode matar-nos. Ou seja, aqui diz que tem que ser algo com um volume alto, não é? E nós temos então a temperatura aumentada, que pode criar uma barreira de calor, ou temos aqui também a temperatura alta, mas sólida. Estão a ver? Temos líquida e sólida. Eu acho que o Banshee pode passar por alguma delas. Também temos aqui em temperaturas baixas, mas eu acho que vou para o sólido e isto vai correr bem mal, já estou a ver. The wizard remembers that sound propagates faster Não, through aparentemente solids at consegui. high temperatures. He summons a granite wall encircled by a curtain of fire, which envelops the specter. Her cries are astounding, and Leon falls to the ground, covering his ears. Even though he made the right call, the Banshee is overwhelmingly powerful, and he is stunned all the same. As he stands back up, he sees there is no trace of the wall, nor of the specter. Leon is frightened, but he then remembers of Daragost Layar's blood oath sworn on Asperia's tomb. The blood stains on the tomb are a mere consequence. He takes the silver pendant. The medallion is divided into 3 sections. 2 contain red liquid, whereas the third is still empty, ready to receive more blood. Leon must now learn to master this type of magic. He's fascinated and can hardly wait. Então o que eu quero dizer é que a gente roubou a Banshee, conseguimos utilizar o feitiço certo, o que é bom, gamers,
E aparentemente ele encontrou tipo um pendente de prata que parece que tem partes que estão cheias. Há uma parte que não está cheia, que a gente tem que encher de sangue de certa forma, mas que nós temos que aprender a utilizar esta magia. Eu não sei se isso era a relíquia que a gente tinha que encontrar, mas vamos aqui continuar. Ok, então era mesmo o pendente que a gente queria encontrar. Agora vamos tentar recuperar o livro, gamers. Leon decides to go after the Book of Blood Magic. He heads northwest for the city of Remagast, close to the border with the cold desert. He might find an old acquaintance there to start issuing his first commands. His journey proceeds smoothly, and after about 1 day, Leon crosses the city gates. His eyes meet a ghastly scene. Remagast is still in ruin. Triumvar Lotanor, the blood wizard who tried to take over Kael'Sanar, had dealt it a harsh blow. Though the wizard was defeated, he had been able to hide away the secrets of his sorcery. Leon had been able to gather such information due to being closely tied to the wizard's story. Their hearts were just as dark. He moves among the alleys of the city, heading to a tavern with a sign so badly faded that the name can no longer be read. He has the feeling that his man might be within those walls. The hall is crowded, and the noise is deafening. Nobody notices his entrance, save for a bald, pale head, which turns to face him. His pointed ears move as if they have a life of their own. Leon recognizes him right away and heads for the elf's table. Good day, Ankalimo. Good day to you, Leon. What brings you here? My design is moving forward, declares the wizard with ill-concealed pride. What do you need me to do? Head to Snelfos, gather the army, take the city, and ready yourselves to move against Balinor, Leon orders. Has the time finally come? Indeed. What are you going to do? Asks Ankalimo, intrigued. I will retrieve something which will render us invincible. No time to lose, then. We need to act now, declares Leon. Ok, então encontramos o assassino, gamers. Parece que o Leon conhecia o assassino e ele vai mandar o assassino para uma cidade qualquer para chamar o exército deles ou as forças militares deles, e nós vamos continuar então a prosseguir a procura do livro, que eu quero dizer do book. Leon indulges in a night of restful sleep to restore his energy. After fleshing out the last details of his plan with Ankalimo, he resumes his journey to the north. First, however, he must carefully choose the enchantments he'll rely on. Triumvar Lotanor was able to bend all of nature's elements to his will, so he needs to be ready for any circumstance. As evening falls, the wolves' howls echo in the ominous landscape. The wizard comes across an imposing jet tower. Searching around the complex, he locates the door with surprising ease. Leon is skeptical. He had expected some sort of magical ploy to be hiding it. Perhaps all of Triumvar's enchantments were lifted upon his death. However, his sixth sense warns him that something isn't quite right. Examining the tower thoroughly, he finds the bones of a mouse. A trap appears to still be operational. Leon studies the corpse closely and analyzes the ground around it. He notices that the bones are broken and the soil seems to be overturned. The wizard must now choose which magic to use to safely enter the tower. Ok, gamers, então o que a gente tem aqui? A gente chegou a uma torre onde nós temos que abrir esta porta e aparentemente existe para aqui algures uma armadilha que a gente encontrou os ossos de um rato e aparentemente ele foi afetado por uma armadilha. A gente tem 4 hipóteses para abrir a porta. Usando um jato de água contra a porta para parti-la, basicamente abri-la, pôr uma mão na porta e transformá-la em areia, faz para lembrar o One Piece até. E depois temos aqui criar um vortex de vento para que então de cima para a gente abrir a porta, ou queimar a porta para ela dar cabo dela. Não é? Ok, eu estou a pensar em pôr a mão com a areia para desfazer a porta em caso se houver alguma coisa que possa ser detectado por causa dos outros poderes serem mais devastadores, ou a areia ou o fogo, mas eu vou para a areia. Roots suddenly spring up from the ground.
They envelop Leon's legs, immobilizing him. The grip is brutal, and he fights to break free. Some of the limbs have separated from the bundle and have begun lashing at him. They pierce through him like spears. In a few moments, they have pitilessly crushed his body. Ok, fiz a escolha errada, gamers. Aparentemente fiz a escolha errada e temos que escolher o nosso destino. Vamos então repetir a escolha fatal. Leon indulges. Boa, gamers. O fogo também não é, como podem ver, 7 vidas, então só pode ser o vento. Mandar uma coluna de vento de cima para baixo. The shutters are open, and Leon enters the tower effortlessly. The room is pitch black, save for a single glimmer of light that shines on a desk. As Leon takes a step forward, the windows shut abruptly and everything fades to black. A heavy silence looms over the room. The only sound Leon can hear is a dripping noise that grows increasingly louder until it resembles that of a babbling brook. The water soaks Leon's feet, soon rising to his ankles. Even though he can't see anything, he must hurry. Leon feels his way around the room. Então aparentemente parece que está qualquer coisa a pingar dentro desta sala, que está tudo escuro. A gente pode utilizar os 3 feitiços, um para solidificar o chão, outro que a gente pode utilizar uma chama na mão para nós podermos ver o caminho, ou então usar uma barreira d'água, que é a que eu vou escolher, gamers. His magic doesn't work as he'd hoped. Unfortunately, Leon can't see anything in the room and conjures a random enchantment, which doesn't allow him to oppose the element that threatens him. Unluckily for him, the water flow is so abundant that it submerges him far too quickly. He doesn't have another chance to respond. The water completely invades the place, leaving him trapped. This is the end for Leon, who suffers greatly as he drowns. Boa escolha, boa escolha. Acabei por morrer outra vez. Ok, então eu estou a pensar em utilizar a chama para ver o caminho, mas solidificar o chão seria algo também uma boa ideia, mas como eu não sei do ping se vem de cima, porque a gente está a ouvir a cair, por isso eu penso que venha de cima, vamos utilizar a chama, provavelmente é a escolha errada também. Não, pelos vistos não. Leon finds an hourglass on the desk, the only object in the otherwise unadorned chamber. Leon tries to pick it up, but the base is fixed to the desk as a sort of lever device. The movement stops the water flowing in from above, and it starts to drain out through several nozzles that sit along the walls. Meanwhile, a door opens, pointing him towards a long and winding spiral staircase. It leads up to the top of the tower. Leon bolts in as the door shuts behind his back. This time, the room lights up completely. The chamber is circular in shape, and at its center lies a bookstand with a significant tome on top. Closing in, Leon reads the title, Blood Magic. Everything seems easy. Perhaps too easy. But Leon has a shut door behind him, and there is no way out. Out of nowhere, a fire elemental appears, ready to jump on the sorcerer. Ok, então apareceu um guardião que é do elemento do fogo. Temos duas escolhas, gamers. Temos então para chamar um guardião de pedra, mas pelo cenário existe água, então o guardião de areia ou de pedra, ou de terra aliás, não vai ser muito eficaz. Mas seria eficaz contra o fogo. Também temos o d'água, que se calhar como a gente está na água pode aumentar o seu poder para dar cabo ainda mais depressa então do guardião de fogo. Então vamos escolher aqui o elemento da água. Leon kills the guardian and takes the book. A secret door opens along the side of the tower, and he steps in. A row of torches lights his path. Even though he can't fathom how any of it is possible, 1,000 thoughts rush through his mind. He has faced many dangers, including death. However, he had done it. The tunnel takes him outside, from where Leon will resume his journey. Então, nós vencemos o Guardião do Fogo, fizemos a decisão mais acertada, por isso podemos continuar a nossa história porque já temos o livro, gamers. E ainda temos 6 vidas com isto tudo. Então agora falta-nos procurar pelo dragão. Vamos fazer isso, gamers. Vamos lá ver onde é que anda o dragão para a gente poder vencê-lo. Leon decides to head to Laganasan. The cold desert is an inhospitable region inhabited only by outlaws.
Its border is marked by an imposing metal fence. No one has ever been able to climb over it. Several barracks are placed along it, evenly spaced, with hosts of soldiers. Each troop is numbered. The changing of the garrison takes place but once a year. A patrol sees Leon and stops him. They warn him against heading across the border alone. Leon tries to pull rank as a sorcerer, meaning to persuade them to let him through. Instead, the soldiers surround him and escort him to the highest-ranking officer. And this is? The captain inquires. He wouldn't say. One of the soldiers replies. Talk then, or I'll lock you up. Ok, fomos apanhados, gamers, por alguns guardas. Então temos duas coisas que podemos fazer. Atacar, irritadamente, porque nós estamos irritados por terem apanhado, ou então responder às perguntas deles. Eu vou tentar politicamente sair desta situação. My name is Leon. I'm a wizard of Balinor. He speaks. What brings you so far from home? My business is none of your concern. You arrogant fool. I'll have you whipped before I'll throw you in the cell. Now answer my questions. The captain of the guards is infuriated, and Leon doesn't like orders. The wizard must now decide whether to submit and start answering, or to attack. Ok, aparentemente a minha decisão não foi a mais acertada. Eles basicamente querem me atacar. E nós temos 4 decisões outra vez. Podemos então disparar uma onda de calor, uma onda de fogo, para cercá-los eles todos. Podemos então chamar uma data de raízes para estrangular os outros. Podemos utilizar então uma lâmina de ar, estão a ver, para cortar a cabeça dos soldados. Ou então podemos dizer, não estou à procura de problemas, eu estou numa missão secreta a caminho dos feiticeiros, basicamente entregando-nos, ou seja, eu quero... eu queria cortar-lhes a cabeça a todos, por isso provavelmente é a escolha errada, mas vamos a isto, gamers. Lá está, o jogo é à base das nossas decisões, provavelmente isto vai trazendo coisas mais no caminho. His hands are as quick as his tongue, and he unleashes the spell. Despite the devastating effects on his opponents, he is safe. The sorcerer smugly smirks. The maimed bodies of the foolish men lie on the ground, the smell of blood and guts beginning to taint the stale air of the barracks. Aparentemente, nós tomamos a nossa decisão, decidimos o caminho violento e, como podem ver, cortamos umas cabeças aqui. Lá está uma a saltar. Então vamos aqui continuar, vamos continuar a explorar o território. After some time, Leon finds the hill surrounded by bones, just as the Snake Man had described it. The glacial cold is in sharp contrast with the burnt color of the dragon's lair. A strange feeling grips Leon's stomach, but he doesn't give in. He knows which way to go. A nauseating smell comes straight from the cave's center. There, he finds a huge reptile, curled up and resting. It is motionless, snoring blissfully. This is the moment of truth. Here, Leon could find a powerful and nearly invincible ally. Então agora temos que entrar na gruta e enfrentar o dragão, provavelmente. A gruta parece ser gelo. Talvez isso seja alguma dica para a gente vencer o dragão. Não dá bem a entender se é ou não. O dragão, the dragon. The wizard decides to step into the cave, and an eye is soon upon him. The dragon rises abruptly, spreading its mighty wings that take up the entire den. It roars and bellows a flame upwards. The dragon is imposing. Next to it, Leon is merely an ant. Its back is covered in scales, while its belly resembles that of a snake, slimy and gross. Leon's gaze follows the coils of fire as they rise. He notices that the hill's ceiling is open to the skies, allowing the creature to come and go as it pleases. A primal fear grips the wizard's heart, but his determination prevails. The situation is critical, and he must act now. Ok, então podemos atacar o dragão com uma explosão de água ou então conjurar um escudo
para nos proteger do primeiro ataque do dragão. Vamos lá proteger-nos para ver o que é que o dragão é capaz. Antes de mais nada. The wall of water conjured by Leon shields him from the blast of fire, confusing the dragon. Leon must seize this moment and decide whether to hurl a volley of water blasts at its head to knock it out without wounding it, or to block the movement of its limbs by summoning roots from the ground. Ok, então temos duas escolhas, gamers. Podemos então chamar raízes do chão para tentar prender a pata do dragão que nos vai atacar, ou então utilizar um ataque de água para acertarmos então na cabeça do dragão e tentá-lo fazer com que ele desmaie sem feri-lo. Por isso, eu não sei qual é a melhor escolha. Eu vou tentar proteger-me e ver o que é que isto vai dar. Leon's idea isn't a bad one. Despite its size, the animal can no longer move. This allows the wizard to enter the dragon's mind. As he tries this, however, the sorcerer notices that the strength of the beast's paws are allowing it to unravel the cage of roots. He needs to give up on his attempt to overpower the dragon's mind and find another solution quickly. Então, podemos tentar congelar o dragão ou criarmos uma tempestade de gelo. Podemos então criar um elemental da água, ou então podemos chamar picos do chão como se fossem lanças. Eu vou tentar congelar o dragão, porque parece-me ser a escolha mais óbvia neste caso aqui. Ainda por cima, talvez não, porque é um dragão de fogo. His play succeeds, and the dragon collapses to the ground, exhausted. Leon approaches the reptile and lays a hand on its snorting snout. Leon gathers a state of utmost concentration, as he was taught by the wizards of Amarin. He exploits his telepathic abilities to sneak into the mind of the now tame beast. He conveys the message that he is a friend who simply needs its help. The dragon is confused, and the wizard manages to flatter it quite easily. Despite its colossal size and devastating power, it is still just a simple-minded animal. Even though Leon has gained control over the dragon, he can't take advantage of all its talents just yet. Therefore, he decides to go back to pursue the other aspects of his plan. Now that he's established a lasting bond, he'll be able to summon the beast to his side whenever he shall want. Ok, então nós dominámos o dragão, nós só precisamos da ajuda do dragão, por isso é que a gente não o queria matar. E a partir daqui a gente pode conjurar ou chamar o dragão sempre que a gente precisar dele. A gente ainda não tem o total potencial do dragão, mas podemos chamá-lo. Gamers, isto basicamente é o que vocês podem esperar do The Ballad Singer. Eu estou a adorar, gamers, a sério. Lamento imenso para aqueles que têm mais dificuldades com o inglês. O jogo não tem outra língua a não ser inglês, pelo menos que dê para perceber. Eu acho que tem mais uma língua, mas agora não me lembro qual é. Eu vou tentar aqui sair para ver. Como podem ver, tem italiano, gamers. Basicamente, vocês têm italiano ou inglês para jogarem o jogo. Eu vou tentar enviar um e-mail à produtora a ver se eles vão ter alguma atualização com o português e depois posso informar-vos mais tarde. Mas sinceramente, para quem gosta deste estilo de jogo, gamers, eu aconselho bastante este jogo. A narrativa está excelente, gamers. As escolhas estão muito boas e eu estou mesmo pegado a este jogo porque eu adoro este tipo de jogo. Claro que gosto bastante de jogos com gameplay, mas também gosto deste. Gamers, diz-me nos comentários o que é que achaste deste vídeo, o que é que achaste deste jogo, se é um jogo que te interessa ou não, eu gostava imenso de saber. E gamers, não te esqueças de deixar o teu like e comentar, eu adoro ler e responder os teus comentários. E gamers, por acaso caíste aqui neste vídeo à toa, subscreve o canal, ativa o sininho para não perderes mais nenhum vídeo no canal. Gamers, muito obrigado a todos por terem assistido, vejo a todos no próximo vídeo e gamers, continuem a jogar.